Olá, estamos no seu Liderança de Alto Impacto. Eu já preciso te dizer, corre, pega uma caneta, um papel ou fica com teu bloco de notas na mão, porque eu tô com duas mulheres sensacionais, duas CEOs que têm histórias incríveis para contar, além de experiências práticas para compartilhar em negócios que fazem muita diferença e têm muito impacto, não só nos resultados, mas conta uma história de humanização, de relacionamento, de gestão de pessoas inspirador. Eu estou aqui com a CEO, não dou conta do sobrenome, treinei. Vou chamar Sueli Cossuol. Agora eu consegui com uma cola. Cossuol, CEO da Amera, tá certinho? Isso. Da Amera, com a maravilhosa CEO do Grupo Roteiros, tá certo? Isso. Pronto. Tenho certeza que você já passou por lá. Elisângela Vale, gente, tambaqui de banda e muito gringo. Tenho certeza que você já se saboreou. E se ainda não, tá perdendo, gente. Que maravilha, que delícia vai ser falar de liderança com duas CEOs maravilhosas. A história de vocês é uma história inspiradora. Sejam muito bem-vindos. Microfone aberto, dê suas boas-vindas. Muito obrigada pelo convite. A gente se conheceu no Senac Capacitar, Foi. né? A gente se apaixonou uma pela história da outra e eu agradeço pelo convite de poder vir aqui compartilhar um pouco do que a gente faz nos nossos restaurantes, nosso grupo Roteiros, né? O Tambaqui de Banda e Muito Gringo. E vamos lá. E, gente, um pouco é muito. Você não tá entendendo. Compartilhar um pouco da história e do que essa mulher faz é muito mesmo. Sueli, suas boas-vindas. Muito obrigada pelo convite. Eu falo que é sempre um prazer a gente ter a oportunidade de impulsionar outras mulheres a também estarem num cargo de gestão. A gente ter a oportunidade de falar sobre a sustentabilidade, onde não existe um momento melhor para a gente falar isso diante de uma seca absurda que nós estamos passando, diante de todas essas questões climáticas que nós estamos vivendo. E muito obrigada pelo convite. Que ótimo. Vamos começar então disso, né? De sustentabilidade. Elisângela também falava das diversas iniciativas que tem para, inclusive, manter o negócio, né? Falando sobre como que eu garanto, né, esse ecossistema funcionando, como que eu contribuo com essa economia circular, né? Como eu faço essa economia circular no dia a dia. Vou começar puxando aqui com a Elisângela. Elisângela, é super desafiador uma liderança, pelo menos eu imagino, é super desafiador uma liderança num negócio que é tão borbulhante, né? Tão muito dinâmico, né? Suga muita energia e, embora tenha tanta diversidade, mas também tem um conjunto de rotinas que você tem que manter aquelas pessoas motivadas, né? Mas numa rotina, nós falávamos assim, como manter motivada a pessoa que todo dia vai fazer arroz, feijão, farofa, não é? Que estratégia você tem aí para compartilhar sobre essa liderança nesse cenário? Então, a gente tinha, quando não pensou num grupo, pessoas de gestão em cada restaurante. Então, nós resolvemos criar um grupo, deixar nos restaurantes somente a equipe operacional, somente não, a equipe. São eles que vendem, são eles que dão a cara para o cliente, são eles que correm os riscos, que todos nós sabemos, né? E propor a melhor solução, o melhor atendimento, o melhor sabor, são eles. E a gente fica na gestão, tiramos todo mundo da gestão e colocamos num grupo só chamado Roteiros, que fica em um outro endereço físico. Uhum. E essas pessoas são as cabeças pensantes da gestão e que levam essas informações, esses resultados, as premiações, as metas de venda, palestras motivacionais, o que seja, nasce nessa gestão, nesse grupo Roteiros. Então, lá está toda a diretoria, que se divide de diretoria administrativo financeiro, a parte de operação e suprimentos e marketing e vendas. E as gerências e as coordenações, nós criamos esse organograma. Se você vir toda a literatura de restaurantes, você encontra um organograma de chefe, sous-chefe, garçom, commis. Não se trata muito da área administrativa em restaurante. Eu estou falando isso porque eu fiz um mestrado em gestão de empresas em Lisboa e a gente vê
o gestor de empresa, ele dá pitaco em tudo, né? A gente tive aula de marketing e tudo. E quando eu voltei, quando eu resolvi abrir restaurantes, que eu sou engenheira de software, tá? A minha primeira empresa, meu CNPJ. Sueli, quando eu fui descobrindo, depois você vai se descobrindo. Eu não sei se eu já posso contar isso agora. Pode, né? mas eu ia puxar esse ponto que é importante. Depois que você falava, que eu achei muito encantador dentro do que você está falando, que é a questão da profissionalização, porque muitas vezes, né, a gente quer construir um negócio de sucesso, que é o negócio de vocês, um negócio de sucesso, mas não para muito para fazer esse ponto, né? Como que eu profissionalizo? Que eu acho que essa é uma lição que você traz com a sua fala de agora, né? Ou seja, gerar um negócio de sucesso, mas entendendo a importância da gestão nisso para que eu possa profissionalizar, né? Se não, como você diz, fica o restaurante, funciona bem, mas como isso também é pensado a longo prazo, crescer, né? Um crescimento, uma estratégia. Você vive essa realidade, você sentiu essas dores, porque lá também é tudo muito profissionalizado já, né? Isso também já começou assim, Sueli, ou você foi arrumando? Como que aconteceu com vocês? A Mera, a gente tem uma particularidade, nós somos a primeira indústria no Brasil a fazer esse processo. Então, você não consegue pegar uma referência a como que alguém faz, qual a máquina que a gente usa. Quando a gente está falando em indústria, a gente está falando em produção, e a gente sabe que se nós não tivermos produção em grande escala, infelizmente você não chega a um ponto de equilíbrio da empresa, e aí a gente fica numa situação delicada. Então, é um desafio, mas sim, eu sempre digo que a gente precisa entender que se você não tiver qualificação, as coisas elas não caminham. Infelizmente, é o mercado, né? A gente sabe disso, então a gente precisa realmente se profissionalizar. Os desafios são absurdos e principalmente nessa área, porque mesmo que eu esteja falando de distrito, mas eu não tenho ninguém no distrito, mesmo num polo industrial de Manaus que é absurdamente grande. Eu não tenho ninguém nessa área. Não consigo. É a mesma coisa eu. Restaurante não tinha benchmark nem em livro e nem nos próprios restaurantes, né? Então, assim, a gente teve que... É meio que o perfil do CEO. O CEO, se ele gostar de teoria e prática, ele vai buscar isso dentro da equipe dele. Quando eu escuto vocês, assim, esse papel da liderança, né, que faz toda a diferença. Como diz a Elisângela, se eu não penso na teoria e na prática, ou se eu só quero executar, mas não paro para pensar na estratégia, na teoria, as coisas também tendem a não gerar a boa integração de crescimento, de desenvolvimento. Gente, se eu pegar o currículo da Elisângela, maravilhoso. Eu sempre estudei para aplicar, estudei para aplicar. Quando eu pego a história da Amera, por exemplo, precisa ser muito arrojada, né? Precisa querer executar, fazer as coisas acontecer, senão não gera um negócio desse, né? Olha, apenas 3% das mulheres são CEOs no Brasil. 3%. E aí eu vou te falar uma coisa. Nós mulheres, a gente já nasce com uma sobrecarga muito grande, porque você não é só mulher, você vai ser dona de casa, você vai ser mãe, você vai ser irmã, então a gente sabe que a gente sempre tem que se doar muito mais. Aos 27 anos eu já era gerente de uma multinacional, mas a minha primeira graduação foi serviço social. E quando meu filho nasceu, eu pensei, cara, eu posso mais. E aí todo mundo falava para mim, gente, mas você já é gerente de uma multinacional aos 27 anos, por que você quer mais? Eu falei assim, não, eu vou voltar para a sala de aula e eu vou estudar, porque eu sei que eu posso mais. Meu filho, com 3 meses, eu fui fazer uma outra graduação. Eu fiz logística logística internacional. E olha aonde eu cheguei, olha o que isso me galgou. Então, é isso que a gente precisa. As mulheres, é exatamente o que a Elisângela coloca. Né? A gente precisa entender que para nós evoluirmos, nós precisamos estudar. As duas coisas, elas caminham juntas. Só a nossa experiência, por exemplo, como é que eu vou saber se a minha experiência foi boa se eu ficar só repetindo ela? Sim. Aquela experiência, eu tenho que ter um conteúdo, tem que ser multidisciplinar, tem que interagir com outras áreas. Se você interagir só com a sua, né, você não vai conseguir. Você tem que entender que, hoje, por exemplo, eu faço doutorado em educação. O que tem a ver doutorado em educação? Eu já fiz mestrado em gestão de empresas, trabalhei com gestão de projetos, né, uma certificação que eu tenho, faço mestrado em educação.
porque eu lido com E pessoas. todos os estudos ligados à cozinha, né? Também, eu estou somando Eu isso, te né? diria que o Somando meu maior é isso, né? gestão de empresas, né? Eu digo esse E eu inicial lido que eu com queria cozinha falar também. isso, né, Elisângela? Eu ia falar da cozinha agora, juntando as suas outras experiências e trazendo a fala da Sueli, porque a cozinha também é gestão de restaurante, ela também Muito. sempre foi muito do homem, né, do masculino. Também deve ser um desafio para você. As pessoas na cozinha, elas só começam a te dar valor quando você conhece o que elas fazem. Na verdade, eu sempre digo que você não tem como liderar pessoas se você não conhece o que elas fazem. Não adianta você liderar uma cozinha porque você é o dono do restaurante. Você não conhece o que eles fazem, você não sabe por que eles vão com aquela roupa, se aquela roupa é quente ou fria, se aquele ambiente é hostil, se aquele ambiente é inseguro, se tem briga, se tem confusão. Eu precisei ir fazer um curso de cozinha. Eu fui aluna do Senac, né, do Senac Amazonas. Eu fui lavar louça, eu amava depois do almoço ficar limpando a carne, cortando a carne, fazendo tudo aquilo. Então, assim, eu sei fazer tudo o que eles sabem. Eu só posso liderar se eu souber fazer o que eles sabem. Eu não posso determinar uma atividade se eu não sei o tempo que eles vão fazer, como eles vão fazer, quais as condições que eles vão fazer. E muita gente dizia: o que tu está fazendo nesse curso de cozinheiro? Porque antigamente o curso de cozinheiro era muito para quem não tinha muita opção de trabalho. E eu fui para lá para aprender, porque o coração de um restaurante é a cozinha. Depois eu fui para Le Cordon Bleu, morei no Peru 7 meses com meu marido, a minha filha. Já foi para fazer o plus da cozinha, mas o básico de conhecer como se divide as praças, de conhecer que lá, aquela rotina do dia a dia de fazer todo dia aquilo, aquele arroz, aquele baião, aquele farofa, aquele vinagrete, o que me motivaria eu estando naquele ambiente? Eu fiz uma imersão. Eu já estava brigando, eu já estava lá, a menina botava um monte de louça, ai, será que ela está querendo brigar comigo? Ai, para que tanta louça? Era meu dia de louça, então eu já estava no clima deles. E eu comecei a ver que tinha dias que eu estava com a minha filha amamentando, doente, e que eu não conseguia sair para usar o celular. E eles não deixavam, e eu não queria. Imersa ali, né? E eles não deixavam, porque eu estava trabalhando com alimento, mas é necessário aquilo. A pessoa não consegue se concentrar tendo um filho doente, ou como você está hoje? Ah, minha irmã foi estuprada, ah, meu marido espancou, não sei. Eles têm muitos desafios no dia a dia que você não deixá-los sair rapidinho para ligar, para saber como é que tá, é assim quase que, né, desumano. Então, aquela imersão, ela me fez entender daquela equipe que, assim, eu digo que a operação é o coração, é a cozinha e o salão, né? E todos eles precisam estar bem para poder olha, atender. de arrepiar, olha, de verdade, de arrepiar, não é? Porque tem um monte de gente, talvez seja você que está nos escutando, que quer liderar, né? Que quer, inclusive, essa posição de CEO, né? De diretor de um negócio, mas também não está disposto a viver e entender um pouco dessa realidade, né? Olha que ensinamento lindo, lindo, uma né? imersão, eu posso te dizer que... Eu sempre costumo dizer que, principalmente quando você está em fábrica, porque é uma coisa muito fria, muito de números, é algo muito calculista, mas eu sempre falo com a minha equipe operacional, eu falo, olha, quem sabe do processo são vocês, então nunca sintam-se constrangido ou diminuído em falar algo que vá contra o que eu estou dizendo, porque eu sei na teoria, quem sabe na prática é você. Se eu tô te falando que o processo deve ser feito de uma forma, mas você entende que tem outra forma para a gente fazer, onde a gente otimiza a gente otimiza o processo e ainda evita o desgaste, é o que a gente tem que respeitar. E eu acho que hoje a gente está num mundo onde o líder, ele tem que estar muito com esse olhar e com essa percepção de entender e ter empatia para o outro e entender qual é a realidade do outro. Há um tempo atrás, os profissionais, eles não sentiam-se confortáveis em falar nada com o gestor ou quem está acima do gestor, porque ele tinha medo de retaliação. Ele entendia, nossa, como que essa pessoa vai me ver? Eu estou passando em cima de alguém. E eu deixo isso sempre muito claro na empresa. Não, eu estou muito sempre na produção e é exatamente para eles se sentirem confortáveis em me falar algo, caso eles tenham essa necessidade.
Nós Isso é uma tínhamos quebra de mote- paradigma. É isso, nós tínhamos de mote falar sobre essa liderança feminina, né? E aí nós decidimos que a gente ia falar de liderança. E aí, em cima do que vocês estão comentando, faz mesmo esse ponto de atenção, ou seja, veja se isso tem gênero. Tem, né? Ou seja, não existe. não existe isso, Não ou seja, é existe, sobre não. eu, deixa eu conhecer essa operação, É deixa eu sobre a escutar essas liderança. pessoas, deixa eu entender o que elas fazem, deixa eu pensar como é que eu posso construir uma estratégia, deixa eu estudar um pouco mais de gestão, Deixa eu vivenciar deixa o eu que eles passam. vivenciar o que eles passam, não é? Ou seja, gente, isso não tem gênero, tem você decidir, eu quero ser liderança, eu posso aprender com essas duas maravilhosas, né? Eu posso ter gente para modelar, porque eu acho que isso também é importante, né? Ou seja, quem eu modelo, né? Quem me inspira? Quem pode ser esse exemplo de liderança que já percorreu um caminho? Por isso a gente convida vocês aqui para compartilhar com as pessoas que nos assistem. Ou seja, deixa eu escutar um pouco quem já viveu aquilo que eu posso aprender, né? Para eu errar outros caminhos, né? Mas não esse que, né? Se Elisângela já me diz, gente, estuda, porque se estudar você não vai, né? Sueli reforça. Por mais que você conheça, quem está ali todo dia na operação sabe mais, entende mais, que ele está vivendo E isso. pode falar, e pode compartilhar. E pode falar, e pode compartilhar. Gente, você está vendo que está maravilhoso, né? Então, vou dar 1 minuto para você tomar uma água, não é? Enquanto escuta ou vê os nossos patrocinadores, porque depois, logo, logo, é 1 minuto, a gente volta com esse papo incrível. Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Que maravilha! Você gostou aí, ó, gente? Segue nossos patrocinadores que eu tenho certeza que você vai fazer bons negócios. Estamos falando dessa liderança com 2 CEOs conversando sobre a sua experiência. Tenho certeza que você já tomou nota do quanto é importante se desenvolver, se aperfeiçoar, treinar, né? Mergulhar naquele dia a dia para entender os processos. E agora eu queria fazer uma pergunta muito ligada a como é que você mantém, porque seja na indústria, seja na cozinha, né, seja no restaurante, seja lá no olhar produtivo, existe um conjunto de atividades que são corriqueiras, né? Tem uma rotina aí que essas pessoas vão fazendo. E é uma dor de 99,9999999% dos líderes que conversam comigo como eu mantenho as pessoas engajadas, motivadas, né? Como que eu mantenho elas fazendo, mesmo diante de uma rotina, com entusiasmo. Vou jogar aqui na mesa, gente, porque é quase um VUPT. Eu acho que é literalmente você entendendo a dor do outro. E entendendo você ter um olhar de empatia e não de já ouvir pensando na desaprovação. É você realmente entender o que dificulta e como você pode melhorar, como você pode agregar. Porque eu entendo que para você conseguir performar com os números, se você tem a equipe do seu lado, você consegue performar com muito mais facilidade se você tem um ambiente salutar para todo mundo. Se as pessoas têm um ambiente onde elas se sentem acolhidas, e acolhidas no sentido de que onde é meu espaço, como que eu estou sendo vista e como que as pessoas realmente estão entendendo que a minha importância nesse processo. Excelente. Elisângela, a sua visão? Primeiro eu parto do amor, né?
Eu acho que a gente precisa amar o outro, entender. Como te falei, eu fiz a imersão e sempre achei assim. Até às vezes, quando eu olho uma criança na rua e vejo muito tempo no celular, eu fiquei, poxa, essa criança podia estar no celular, mas aprendendo alguma coisa. Aquilo me incomoda muito, eu sou muito da academia, então me incomoda muito a pessoa não estar aprendendo alguma coisa, não estar curtindo aquilo, só está deixando o tempo passar. Isso é uma coisa muito pessoal. E eu levo isso para dentro. Então, quando você pensa isso de alguém, você já tem um amor por ela. Você quer que ela evolua, mesmo no arroz, no baião, na farofa, no vinagrete. Faz esse filé, sela esse filé, coloca ele no forno tantos minutos, ensina alguma coisa, sempre ensina. Sem contar que aquela pessoa vai viver contigo a vida toda, mas que ela vá crescendo. Ela pode melhorar na casa dela, na forma que ela faz a comida. Muitos me buscam, e dizem, agora eu quero fazer tal comida. Como é que eu faço? Qual é a técnica que eu uso? Qual é a técnica que eu uso para fazer isso? Pode ser que ela faça um trabalho rotineiro. Eu me identifiquei muito com ela, porque quem é de fábrica, de chão de fábrica, sim, fica lá montando o dia todo. Como motivar? Mas eu tenho, além disso, as técnicas de cozinha, as técnicas, talvez a forma como eu educo meus filhos. Eu converso sobre várias coisas. A gente precisa ser modelo também para eles, né? Seja na criação de um filho. Meus filhos estão por lá pelo salão, muitas vezes. Poxa, sua filha é muito boazinha, o que a senhora faz? É sobre tudo, não é só sobre o trabalho. E aquilo conquista aquela pessoa. Então, aquela empatia em se preocupar se ele está progredindo na vida dele, não só financeira, mas também como pessoa, né? De você chegar, sentar, falar uma palavra com ele, saber como é que a família dele está, como é que está o filho dele. Tudo isso também tem relação, até porque eles têm uma atividade rotineira. Agregado a isso, você tem a questão da valorização do desempenho dele, né, do desempenho dele com o colega, e aí a gente vai para as premiações de metas de venda, tem a questão de plano de salários que a gente restaurantes não tem muito isso, tá? A gente Sim. está implantando agora, graças a Deus. Eu estava contando que a gente, por exemplo, meta de vendas em restaurante, muitas vezes se limita à premiação com dinheiro. E eu conversando com eles, que sempre conversei com vários, eu não lembro muito 100% dos nomes, eu sou muito das pessoas, né? E aí eu entendi que um dinheiro, R$200, R$300, muitas vezes não comprava o que, de repente, eles precisavam na casa deles. Não comprava um eletrodoméstico, alguma coisa. Eu digo, não, nós não vamos mais dar dinheiro, nós vamos dar uma batedeira, um liquidificador, um jogo de cama. E isso fez muito mais valor para eles, e a gente, financeiramente, gastou a mesma coisa. Então, a gente precisa entender o que é de valor para o outro. O valor nem sempre é dinheiro, o valor nem sempre é o salário, o valor nem sempre pode ser um dia de folga, pode ser uma festa. A gente também mudou nosso formato de confraternização de fim de ano, porque a gente fazia festa, aquela música não agradava um, não agradava outro, talvez aquela pessoa bebesse, chegasse já bêbada na sua casa, em pleno dia 31, que a gente fazia. Fizemos uma pesquisa interna e quiseram cesta de fim de ano, e a gente sabe como é que eles querem. E assim, a gente quer se aproximar deles. Tá? E muitas vezes algumas empresas só procuram premiações, e eles são muito distantes. Então, eu gosto de ser mais próxima. Ótimo. Então, essa relação próxima, esse olhar da valorização. E eu quero puxar para o meu próximo tema esse item, que isso também vai se estender na casa, né? Como você falava, né? A família vai ficar mais tem feliz, que se estender, não né? existe se estende essa separação. Na casa. Sueli falava, essa pessoa vai crescer, vai desenvolver, nem sempre vai ficar conosco, né? Mas que bom ver crescer. E aí é inevitável a gente pensar de diversos aspectos essa questão da perpetuação, né? Ou da multiplicação, ou do impacto, que aí eu quero puxar o meu próximo tema, né? Que impacto você tem feito ao seu redor, né? E aí leva essa liderança, que também é uma liderança social. E quero começar com a Sueli pela própria estrutura do negócio, esse tema de sustentabilidade, né? Ou seja, como que as empresas têm visto essa liderança social, o impacto que você causa, o cuidado que você tem com o meio ambiente, enfim, a visão do todo. E você é especialista para falar de sustentabilidade, então vamos começar a conversar sobre isso. Eu penso que a gente tem que sempre deixar uma sementinha, né? Essa semana eu falando com a equipe, eu dizendo para eles, eu falei bem assim, o óbvio, ele precisa ser dito,
porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Então, façam essa análise. Talvez se você está com dificuldade de comunicação com a sua equipe, como que está a sua comunicação com a sua família, como que está a comunicação com os seus familiares, com os seus amigos. Então, é sempre uma via de mão dupla essa troca, né? E a gente falando de sustentabilidade, eu acho que eu fico muito feliz com o papel que nós conseguimos desempenhar aqui em Manaus. Nós trituramos 3.000 pneus por dia. Seriam 3.000 pneus que estariam causando a contaminação do meio ambiente, causando proliferação de doenças. E eu digo que o DNA da Mera é o impacto social e ambiental que nós conseguimos causar. Então, nós não estamos preocupados unicamente com o impacto ambiental, mas também com o social. Nós temos uma parceria com a SEAP, onde nós empregamos também a mão de obra carcerária, e a primeira vez que eu fui contratar um apenado como CLT, é algo extremamente emocionante, porque eu digo que não tem nada que dignifique mais o homem do que o trabalho. Você dá condição para ele sustentar a sua própria família sem depender de terceiros. Isso é algo realmente grandioso. E a gente consegue fazer isso. E eu digo que a gente precisa entender que reciclar é você ressignificar o amanhã. Se nós continuarmos com o uso exacerbado de resíduos, já está comprovado que em 2050 nos oceanos vai ter mais plástico do que peixe, se nós continuarmos como estamos caminhando hoje. O ano passado nós tivemos a maior seca em 120 anos. O ano passado. Esse ano a seca já foi maior do que o ano passado. As comunidades ribeirinhas, elas já há quase 2 meses já pararam as aulas escolares, porque as crianças não têm como ir e vir. Há mais de 1 mês e meio, as comunidades ribeirinhas já ficaram sem água potável. Então, a gente precisa cada vez mais falar sobre a importância da economia circular, da sustentabilidade e, principalmente, a forma como nós estamos lidando com as questões climáticas e com o meio ambiente. Que é o olhar da responsabilidade social que muitas vezes a liderança acaba não enxergando, né? Por vezes olha o número, né? Se dá uma evoluída, faz essas boas estratégias, como diz a Elisângela, né? De olhar as pessoas, mas não expande. Né, que também é uma experiência que vocês têm de consumo consciente, né, e que a gente vê, né, nas estratégias do restaurante, que a gente quer também poder comentar e falar sobre isso para se estender para todos os outros negócios, né? Ou seja, a liderança tem uma responsabilidade social, né? E o que você faz em todo dia para cuidar do todo? E não só do número, porque infelizmente a gente ainda vê, né, gestores, pessoas sentadas na cadeira de CEO que olha unicamente os números, né, que tem a única preocupação, né, com o número. Obviamente que o número é importante, mas não é o todo do negócio, né? Não é o todo. Falem disso, né? Ou seja, quanto mais você puder expandir as pessoas que estão nos vendo, nos escutando, né? Expandir a consciência sobre essa liderança que é uma liderança social. Eu digo que se você não consegue atingir os números sem as pessoas. Então, se você não tiver essa preocupação com as pessoas, com o social, você não vai conseguir alcançar os números. Mas então, sabe, Sueli, que isso também me parece tão óbvio, mas eu ainda escuto, aí eu tenho que fazer uma contrapartida com ele, sabe? Tem que dar uma chacoalhada. Eu ainda escuto assim, não, Cíntia, olha lá meus números, eu estou batendo meus números, então eu sou ótima em gestão de pessoas. E às vezes eu preciso dar uma alertadinha, dizer assim, um pouquinho de necessidade, um tanto de medo, algumas pessoas vão entregar o seu número mesmo. Né? E eu não sei o que vocês escutam disso, né? Mas às vezes é isso, assim, eu também acredito que são as pessoas num ambiente saudável, né? Num ambiente que realmente tenha segurança psicológica, que tenha, né, esse amparo, tudo que vocês comentaram, sem abrir mão do número, obviamente é um negócio, ele precisa se sustentar, né? Ele precisa existir, inclusive, para continuar fazendo um impacto positivo.
Só que alguns, vocês olham isso ou não? É só eu que vejo, no sentido de, às vezes a pessoa usa por justificativa, que é o que eu queria falar, né, Sueli? Eles usam por justificativa que tem liderança porque estão entregando número. Quando, na verdade, eles não fazem a gestão das pessoas e pressiona, mata, tira a saúde mental das pessoas, mas o número tá lá. Eu acho que é só. A gente sempre tem que fazer uma pergunta. Tá bom, você tá com os números e quanto que tá a sua taxa de turnover? Boa, isso. É Porque isso eu aí. acho que. Depende também do modelo de negócio, né? É. Eu acho que sim, isso existe. Eu acho que ainda a gente está num processo de transição, onde a gestão realmente tem a preocupação não só com os números, mas também com pessoas. Perfeito. Mas eu acho que a gente ainda tem Muito muito pra para caminhar. Da mesma forma que nós ainda temos muito para caminhar pensando em sustentabilidade. E é pensando e agindo. Porque isso também é um grande problema. Da mesma forma, a gestão muitas vezes fala-se, mas não age pensando no humano. Perfeito. E da mesma forma, a sustentabilidade. A gente muitas vezes fala, mas não executa. E aí, se você não executa, você não tem o impacto. Verdade. E aí me lembra da experiência da Elisângela, ou seja, quantos estão dispostos a fazer essa imersão, né? E realmente lá, deixa eu entender, eu não quero só entregar o número, eu quero saber quão quente é essa cozinha, como que tá esse uniforme, né? Será que esses utensílios são os mais adequados, né? Então, ou seja, deixa eu entender bem esse cenário para saber se eu não estou tirando aquilo que eu não deveria tirar, né? Uhum. Que é um ambiente minimamente, né? Eu vou até no mínimo ainda agora para você, né? Minimamente saudável para essas pessoas produzirem, né? Entregarem. Porque senão é isso, fica bom no discurso, né? Mas na prática não vai lá ver as Na coisas verdade, por acontecerem. exemplo, comigo, a maioria entrou por necessidade de trabalhar, por um emprego. E hoje, as minhas cozinheiras foram auxiliares de cozinha, meus chefes de cozinha foram auxiliares, alguns vieram até da área de serviços gerais. E hoje eles fazem por amor. Eles amam cozinhar. E tem a ver com o modelo da minha liderança, porque eu passo esse amor para eles. Eles foram lá atrás de um emprego, de uma sobrevivência, mas hoje eles não largam porque eles gostam do que eles fazem. E eu falo para eles, essa semana, eu sempre agora, eu levo eles sempre para capacitação comigo. Inclusive, a gente está numa de liderança e a gente vai junto, os 4. Eu tenho 3, mas eu 4. E eu digo assim, por que a equipe de vocês ainda não tem o amor que vocês têm pelo que vocês fazem? Porque o amor que vocês têm pelo que vocês fazem, eles aprenderam comigo. E vocês têm que ser, como eu, passar o mesmo amor para eles. Que eles não venham aqui só trabalhar porque precisam se sustentar. Que eles venham trabalhar amando. Na hora de fazer o almoço de funcionário que a gente faz uma coisa gostosa, inventa uma coisa gostosa para a gente fazer. Isso já ganha o dia, porque os funcionários vão dizer, nossa, que delícia esse arroz que você fez, que delícia esse franguinho que você fez para o nosso almoço. Para quem trabalha com cozinha, um elogio desse é muito importante. Sim. É muito importante, né? É que nem no teu, digamos, bater meta de produção, essas coisas todas, Sim. né? Eu já trabalhei bastante em paixão de fábrica. Então, assim, o Tambaqui, falando em sustentabilidade, o Tambaqui de Banda, ele tem 13 anos, ele já nasceu com essa proposta, porque antes do Tambaqui de Banda não se comercializava peixe de piscicultura. A gente ia à peixaria, encomendava o peixe, ele vinha de rio. A gente meio que estava tendo essa visão da seca, de todos esses problemas ambientais. E você ia num restaurante, ligava, encomendando, vai com meus amigos do trabalho, assa para mim 2 bandas, uma banda. Era uma coisa encomendada. Tínhamos pouquíssimos restaurantes de peixe. O Tambaqui de Banda, ele passou, a proposta dele era delivery de peixe, de piscicultura. Algumas pessoas pensavam, tem hormônio, eu tenho câncer, não posso comer. E a gente teve que fazer todo esse ensino com a comunidade, todo esse ensino com as pessoas. E a gente passou a ser o maior em vender tambaqui. Depois surgiram outros negócios que sempre surge, né? É um negócio novo. E a gente desenvolveu toda essa cadeia, né? De pessoas. Não existiam pessoas com tanque de peixe antigamente. Não existia há 13 anos. Então, a gente começou a desenvolver negócios, né, ao longo do Rio Preto da Eva,
Presidente Figueiredo, no nosso estado vizinho, né? A gente compra também de Rondônia, de Roraima. Então, a gente passou a criar um fornecedor que não existia, né? Uau, não é? Não existia. E hoje pode entrar em defesa o peixe e a gente não tem problema algum. A gente não mexe com a natureza, o nosso peixe não é de rio, né? A gente usa de rio somente jaraqui, pacu, sardinha, e quando ele não tá bom em tamanho, a gente coloca no cardápio, é sazonal. E o cliente tem que entender, porque ele não vai fazer bem para a natureza, tirando daquele tamanho. Quando a gente frita, a espinha fica toda para fora e ele não vai comer uma coisa de qualidade. E é mais caro nesse período comprado que eu comprar um jaraqui grandão. Então, assim, a gente respeita a natureza do jeito que ela é, do jeito que ela tem a oferecer. E a gente tirou totalmente a nossa responsabilidade em estar usando dela em prol de ter um negócio que não funcione. Respeito. Né? Essa é a palavra, né? E a outra coisa que a gente trabalha muito, eu falei do tambaqui de banda, né? A gente fala que também a gente trabalha, o nosso propósito no grupo é proporcionar experiência cultural gastronômica. O tambaqui de banda é a parte cultural gastronômica amazonense e muigringo-americana. A cultura, ela está dentro do social. O social não é só comida, não é só lazer, não é só comida, não é só... É lazer. A cultura está dentro do social. Então, na hora que você explica para um garçom que aquele prato, muitas vezes, ele nem conhece essa cultura. As pessoas de Manaus, elas comem tambaqui assado, arroz, farofa, vinagrete. Mas será que já comeu um pirarucu salmourado, cozido com verdura? Que delícia! Sabe? Uma coisa assim que vem do indígena, que veio do caboclo, na verdade esse veio do caboclo, será que eles saberiam explicar? E na hora que eu crio um prato, a gente cria um storytelling daquele prato, Perfeito. Onde a pessoa vai aprender sobre a cultura dela. A gente fala que o paraense é muito barrista, mas ele conhece. O amazonense, infelizmente, não conhece, porque se resume a Manaus. Manaus não é o Amazonas, né? A gente nem consegue, mas a nossa dificuldade de viajar pelo interior é muito grande, né? Muito tempo. Então, a gente traz um pouco do Amazonas para dentro do tambaqui de banda, no prato que a gente oferece, como eles explicam. Tem um garçom que pega a cabeça do tambaqui, que tira a carne da cabeça, você sabe que é cultural. Sim. Uma banda chega, minha família já pede para pegar a cabeça, tirar a carne, fazer um capitão. É uma briga limão, da cabeça, né? Murupis, amassada, limão e dá de capitão. É isso aí. Né? Então, ele faz isso para o cliente e explica que isso é cultural, o cliente fica encantado e prova a farofa dele. A gente faz o nosso molho de pimenta, que foi um problema da pandemia, que a gente não podia ter a pimenta. Eu digo, vamos fazer desse limão uma limonada e vamos agora fazer uma experiência para ele. Vamos fazer o molho de pimenta na mesa. E os clientes vão, principalmente os de fora, e filmam. E amaram, né? E amaram. Então, a gente precisa pensar nessas estratégias que tudo... Se você sempre pensar que tudo que você vai oferecer, você está oferecendo não comida, mas você está oferecendo informação também, né? Que a comida, a gente é o que come em tudo. É uma experiência. Nutricionalmente, né? ou como experiência. Então, o nosso papel social, eu já te falei do ambiental, no caso do tambaqui de banda, e o social é proporcionar pessoas que nunca foram aos Estados Unidos podem ir lá no Muigringo comer um prato, uma bandeja de defumados igual ou melhor do que o do Texas. É que a gente foi lá, que a gente vivenciou. Eu sempre tenho que vivenciar. Seja no estudo, ou seja na imersão, eu não consigo falar de algo que eu não vivenciei. Esse é o meu jeito de ser, eu não consigo. Então, a gente foi para lá, se capacitou, provou vários defumados em vários lugares. Se eu te perguntar, esse defumado parece com do restaurante tal, a gente ligou para lá, fez uma imersão de mais de 30 dias e vivenciou e comeu tudo. Eu comia defumado 3 vezes ao dia, era café, era o dia todo. Eu estive recentemente nos Estados Unidos e fui no Texas, né? Não tem a desejar. Não tem. Inclusive, o americano vai lá no Muigringo e diz assim, eu tô matando saudade. É melhor, o nosso chicken wings, que é muito popular nos Estados Unidos,
É melhor, vou te contar. Olha aí, É gente. melhor. Eu sei que você Eles vai não têm terminar hambúrguer de assistir defumado, esse né? podcast, você vai mesmo, não é? Já para uns dos dois restaurantes, É. porque eu já estou salivando, não é? E já estou pensando aqui, Sueli, eu estou pensando, será que meu estúdio lá do Pilates já é o de vocês? Já é tapete que você chama mesmo? Não, é tapete que chama. Eu vou perguntar, ó, Sueli, eu vou perguntar lá como que tá. Gente, e aí eu queria fazer uma última pergunta, que acho que super combinou com o que a gente está falando, eu fui pensando nela ao longo dessa conversa, porque vocês também demonstraram uma liderança disruptiva, não é? A gente tem falado tanto de disrupção aí, já falamos de liderança social, já falamos de liderança engajadora, já falamos para vocês uma liderança que faz resultado, né? Sem sacrificar as pessoas e as relações, mas eu também escuto a história de vocês como uma liderança realmente disruptiva, ou seja, como que eu crio uma cultura, né, de um peixe e a pessoa assim, não vou morrer comendo esse peixe, tá cheio, né? Ou seja, você realmente traz o novo. E hoje a gente tem muitos, né, que estão aí no mercado, mas foram construindo a partir daquilo que vocês criaram de disrupção, né? Sim. Hoje a gente não tem... Ela também, exatamente, não tem outra, né? Eu não tinha case, ela não tinha case. Me conta aí Nós um somos que... os cases, né? Me conta um que tá tirando, né, os pneus dos igarapés e tá transformando, né? E tá agregando valor, tá contribuindo, né? Ou seja, isso você percebe, você se valoriza desse jeito? É a minha pergunta, porque eu tô encantada aqui, né? Com o quanto vocês são mulheres fortes, poderosas mesmo, né? Sem o estereótipo do empoderamento que às vezes a gente escuta, né? Ou seja, mulheres de verdade e que estão construindo uma história que é uma história que faz muita diferença, né? Para a sociedade, para as pessoas, para o meio ambiente, como referência a outros negócios. Tenho certeza que assim como você foi lá nos restaurantes, vou chamar o Texas agora, foi lá, né, para ver quantos não vão lá no seu restaurante. Deixa eu ver que tambaqui é esse, né? Ou seja, tenho certeza que você já passou por isso, né? Outras pessoas, poxa, por que eu nunca pensei nisso, né? E hoje o seu negócio também traz essa reflexão para as pessoas e gera um novo mercado. Sim. Assim, eu acho que eu não me empodero, tá? Eu acho que o que a gente fez, que veio deixando resultados ao longo desses anos, como social, ambiental, proporcionar essa aproximação com o nosso funcionário, né, com o nosso colaborador, eu acho que isso já é um resultado que eu tenho muito ganho com isso como pessoa, né? Como pessoa, até na criação dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, e me sinto feliz, né? E também pelo legado que eu sei que eu não vou ficar o tempo todo, e eu já disse que não são meus filhos que vão cuidar, só se quiserem. Os funcionários que estão lá, são eles que conhecem, são eles que têm essa paixão desenvolvida ao longo desses anos todos. Eu não posso meter goela abaixo para o meu filho cuidar, porque é meu filho, é meu herdeiro, nada disso. Eu não quero. Eu não penso isso. Então, esse legado também, não penso que vai ficar para mim o tempo todo. Vai ficar para eles, e vai ficar para outros, e vai ficar para outros. Então, assim, eu me sinto feliz com o que faço, pelo resultado que foi dado, pelo que a gente ainda tem a oferecer, e que fiquem com quem conhece, que vem sonhando junto com a gente esses anos todos. É bonito, e eu quero que você se empodere, né? Pega isso, não é, gente? Quero que você... Eu acho que de uma forma já é empoderada. Eu acho. Toda a sua fala de deixar um legado já estar empoderada, né? Valorizar, celebrar cada vez mais. Porque eu vejo essa palavra empoderada... porque tem uma força, né? Muitas vezes usada no perfil às vezes. Só mulher, e parece uma competição com o homem, sabe? Eu perdi o meu poder, eu tenho poder, e para mim não faz diferença o sexo. Não faz se eu estou lidando com homem, com mulher. Para mim não faz diferença. Você então, é uma mulher escândalo. Pronto. Escândalo, não é?
Sueli, você é de uma delicadeza, não é, gente? Você viu uma mulher forte? Não precisa ser, pode ser forte com delicadeza, não é? Olha como às vezes a gente tem alguns estereótipos que é preciso desconstruir. Hoje vocês também trouxeram isso, né? Uma desconstrução dessa questão do perfil da mulher, né? Na alta direção, da mulher CEO. Ou seja, isso também eu acho que foi um serviço à comunidade, esse podcast. Eu tenho uma coisa desde muito nova, quando eu iniciei minha carreira aos 20 e poucos anos. Eu não me preocupo com um título, eu não me preocupo. E eu sempre falo, eu não sou CEO da Mera, eu estou diretora, CEO da Mera. Porque amanhã eu posso estar em qualquer outro lugar e qualquer outra pessoa pode estar aqui onde eu estou e tá tudo bem. Porque o importante não é você ser, o importante é você fazer. Porque quando você faz com amor e quando você faz sem se prender ao que isso traz junto, isso flui e você consegue fazer de uma maneira muito mais leve. Porque eu não estou preocupada se as pessoas estão me vendo como uma diretora. Muitas vezes a pessoa pergunta, você faz o quê? Reciclo pneu. Acabou ali a conversa. Porque se você fala, eu sou CEO e diretora de uma indústria, isso já traz um peso e as pessoas já começam a querer, muitas vezes, ter melindres para te falar ou para lidar. E a gente não precisa disso, porque eu não estou preocupada com o título. Eu estou preocupada com o impacto ambiental que eu estou deixando para as próximas gerações. Eu estou preocupada com os 3.000 pneus por dia que eu tiro de um solo contaminando o ambiente. Eu estou preocupada com o futuro que eu estou deixando para o meu filho. E eu acho que é muito sobre isso. Uau! E as duas falam desse legado, né? Ou seja, porque enquanto você está preocupada com título, com cargo, né? Se eu estou ou não empoderada, né? Ou seja, você acaba não focando naquilo que é mais importante, que foi o que vocês mais demonstraram aqui. O que eu estou fazendo, né? De bom para as pessoas, e isso vai trazendo, né? Benefícios para mim, para o meu negócio. Lindo, maravilhoso, gente. Não foi maravilhoso esse podcast? Sensacional. Deixem as redes sociais. Muito, muito, muito obrigada. Quanto aprendizado, quanta lição viva, sabe? Lição viva mesmo. Um livro vivo aqui, 2 livros vivos, não é? Muito, muito obrigada. Onde que a gente encontra vocês? Bom, o meu Instagram é Sueli Cossuol. É um prazer ter vocês por lá, onde a gente sempre fala um pouquinho também sobre isso, porque eu acho que é muito importante hoje a mulher se sentir representada. Eu acho que é muito importante as mulheres entenderem que a gente se sacrifica sim, mas que a gente também consegue chegar lá. E é onde a gente também compartilha um pouco sobre sustentabilidade, sobre um pouco de empatia, um pouco de gestão. E é um papo sempre muito gostoso e aberto. E muito obrigada pelo convite. E, inclusive, eu estou levantando uma campanha para fazer a arrecadação de água potável para as comunidades ribeirinhas. Lá na minha rede social, um ponto de arrecadação também é a Mera, que fica no distrito, próximo à Bola da Suframa. Muito, muito obrigada. Onde a gente encontra? O meu Instagram é Elisângela Vale, tá aqui? Tá. Elisângela.vale, né? 2 L's. Lá vocês vão ver de tudo, né? Vocês vão ver de cozinha, vocês vão ver do que eu faço, do dia a dia. E me encontram nos restaurantes também, no Tambaque de Banda, no Mui Gringo. Quero agradecer também a oportunidade de a gente falar um pouco do que a gente faz, como a gente faz, e poder agregar valor no dia a dia de vocês, na forma de gerir as pessoas, né? Porque sempre a gente tem a aprender, né? Sempre existem os modelos padrões, mas a gente vai fazer a disrupção, né? Essa diferença que ela está colocando aqui. Mas tem que ser com leveza, tem que ser com amor, tem que gostar de fazer. Sensacional. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, que eu tenho certeza que também ficou super inspirada com essas histórias de verdade. Pessoas que estão fazendo a diferença na gestão. Nos segue nas redes sociais, que você tem sempre novidades dos nossos episódios. @psi.cintialima.